Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui é quem fala com vocês. Sou eu, Eduardo, e esse é o meu curso de desenvolvimento de jogos com Game Maker. Vamos continuar de onde a gente parou, não é? Sem muita enrolação, por causa que a aula de hoje ela vai ser mais importante, mais complicada também. Então, na hora que vocês abrirem já o Game Maker, já podem ir abrindo a sala de vocês, que já fizemos na última aula. Onde paramos na última aula, colocamos o nosso objeto na sala, criamos um sprite para ele, aprendemos sobre os diferentes tipos de assets que iremos utilizar e os diferentes tipos de camadas em salas. Aprendemos sobre a interface mesmo do GameMaker, como utilizá-la, sobre criação de sprites e objetos. Então, agora que vocês já devem estar mais localizados, vamos começar a introdução para scripts. E na hora de a gente fazer um script, obviamente a gente vai utilizar de um objeto. Então vamos abrir aqui o nosso objeto que criamos e vamos entender como que funciona a programação em um objeto. Para um objeto poder executar um código, ele precisa receber um evento. Esse evento nós adicionamos utilizando esse botão Add Event, adicionar evento, e vai aparecer essa listinha aqui. Então vamos entender o que é cada um desses aqui. No evento Create, nós vamos executar o código que escrevemos toda vez que o objeto for criado. E quando que o objeto é criado? Toda vez que a sala onde ele está é carregada. Então vamos supor, quando nós abrirmos o jogo, a sala é criada e junto com ela o nosso objeto. Agora, vamos supor que tenha outra sala aqui e o jogo vai abrir essa outra sala. Então, o código no create ele não vai ser executado, porque o objeto ele não foi criado ainda, porque ele está em outra sala. Vamos mostrar aqui com um exemplo prático. Vamos criar uma nova sala. Não vamos precisar nomear ela. E aqui já vai outra coisa extremamente importante, que vocês irão utilizar mais no futuro, que vocês vão ver que tem duas salas agora e uma delas tem um ícone de uma casinha. Esse ícone, ele serve para você dizer para o Game Maker qual sala você quer executar quando rodar o jogo. Então, se eu der play aqui, ele vai executar a sala número 1, porque é ela que está com o ícone. Pronto, executou a sala número 1. Agora, se nós clicarmos aqui, se a gente colocar o mouse em cima, vai aparecer esse símbolo aqui, do lado do símbolo de sala. Se vocês clicarem, vocês podem mudar a ordem das salas. E a sala que o Game Maker vai executar é sempre a primeira. É sempre a primeira sala que vai estar aqui. Então vocês podem pegar aqui, arrastar para cima. E agora a sala que será executada é a sala número 2. Então se nós dermos o play, ele não irá executar o código do objeto, porque ele não foi criado. Agora que entendemos o create, podemos voltar de onde paramos da última aula. Foi onde nós escrevemos o nosso código que mostra uma mensagem de teste na tela. Mas, além do create, tem vários outros eventos que nós iremos utilizar. Depois do create, temos o destroy, que é o contrário do create. Porém, o destroy ele não acontece quando uma sala é fechada. Como assim? O destroy ele é chamado quando o objeto ele é destruído por meio de um código. Quando nós, mais lá na frente, enquanto a gente estiver aprendendo sobre manipulação de instâncias e objetos, nós vamos entender a função instance destroy. Esta função, esse código, ele irá destruir um objeto na sala. Nós podemos colocar o nome de um objeto aqui no meio, mas o que importa é que isso aqui ele destrói um objeto que está na sala. E esse comando destroy, esse evento, ele é chamado toda vez que esse código é chamado para esse objeto em específico. Então, se nós tivermos um outro objeto que no código mandar destruir este objeto aqui, este objeto vai executar o evento destroy. Então, vamos apagar os eventos aqui para deixar mais organizado. Depois do destroy, nós temos o cleanup. O cleanup ele também funciona no caso de destruição de objetos, só que ele é mais geral. Ele não está limitado apenas a este objeto e apenas a objetos. Como assim? Então, o cleanup ele é um evento que é chamado toda vez que algo é fechado ou destruído. Qualquer coisa no jogo. Mas, obviamente, o objeto tem que estar na sala para este comando acontecer. Vamos dar um exemplo. Quando um objeto é destruído, qualquer objeto na sala, ele vai chamar o cleanup. Quando a sala é fechada, ele vai chamar o cleanup.
Quando o jogo é fechado, ele vai chamar o cleanup, ou seja, qualquer coisa que é fechada ou destruída, o cleanup vai ser executado. Lembrando, né, extremamente importante, os eventos só podem acontecer se o objeto está na sala, se o objeto estiver na sala. Se eu destruir um objeto aqui na Room 2, este objeto não pode executar o cleanup desta sala se ele não está na Room 2 também. Entenderam? Depois do cleanup, nós temos o que eu diria que é o evento mais importante de toda a programação no Game Maker e toda a programação em jogos no geral, que é o Step. Vamos começar só clicando em Step para eu poder dar o meu exemplo para vocês. Jogos eletrônicos, eles funcionam da mesma forma que desenhos animados antigos funcionavam. Vamos supor o Mickey Mouse, os desenhos antigos da Disney, que, como assim? A programação em jogos, os jogos em si, eles funcionam a quadros por segundo. Como eu dei o exemplo do Mickey Mouse, para você fazer uma animação do Mickey Mouse caminhando, antigamente eles desenhavam um quadro, daí um quadro do Mickey parado, daí depois desenhavam um outro quadro com a perna dele levemente para a direita, levemente levantada, daí depois desenhavam um outro quadro com a perna um pouco mais levantada, e assim sucessivamente, até uma hora que você fosse passar todos os quadros rapidamente, ele desse a ilusão de que o desenho está se mexendo. Em jogos, é praticamente a mesma coisa. Todos os jogos, eles são por quadros. Toda a programação é feita a cada quadro. E no Game Maker, ele tem uma... por padrão, ele limita os jogos a 60 quadros por segundo. Nada mais, nada menos. 60 quadros por segundo. E daí você pode se perguntar, por que exatamente 60 quadros? Porque a maioria dos monitores, maioria das televisões, provavelmente uns 90% de todos os transmissores de imagem, eles funcionam a 60 quadros por segundo. O máximo que eles conseguem transmitir é 60 quadros por segundo. Obviamente, existem computadores mais potentes que conseguem rodar o jogo a mais quadros por segundo. Quanto mais potente o computador, quanto mais potente o hardware, né, mais quadros ele vai conseguir gerar por segundo. Porém, isso causa um problema na programação, por causa que o jogo, vamos supor, se o jogo ele roda em um computador, o jogo roda a 60 quadros por segundo, e em outro computador ele roda a 120 quadros por segundo, e a programação ela é feita por quadro, então o jogo no computador da pessoa que joga a 120 quadros por segundo, 120 frames per second FPS, o jogo desta pessoa vai estar 2 vezes acelerado, por causa que o computador dele vai ser capaz de rodar mais quadros, e como a programação é chamada de quadro em quadro, ele vai acelerar o jogo. E essa parte que conta os quadros por segundo, que executa o código a cada quadro, é o step. E é por isso que ele é o mais importante, por causa que ele está o tempo todo executando código. A cada 1 segundo, o step será executado 60 vezes. Falando de uma forma resumida no Game Maker, o step ele é chamado 60 vezes por segundo. Então, por isso que eu digo que vocês irão utilizar muito o step, por causa que é nele que praticamente toda a programação importante do jogo irá acontecer, por causa que para um jogo, de fato, ser um jogo, ele tem que executar coisas na tela, não é mesmo? E a não ser que você queira que as coisas só executem uma vez, que é quando o jogo é criado, vocês irão utilizar o step, querendo ou não. E depois do step, nós temos o alarme. Ele é um evento que é subdividido em 12 eventos, indo do alarme 0 até o 11, e ele funciona de fato como um alarme. Então, como assim um alarme, não é mesmo? Um alarme, vamos pensar em um alarme que você usa no seu celular. Para você fazer o alarme tocar, você tem que dar um horário para que ele possa tocar. No Game Maker é praticamente a mesma coisa. Você vai definir um tempo até o alarme ser executado uma única vez. Nós vamos entender melhor os alarmes mais na prática. Nós vamos entender melhor todos os eventos
na prática, por causa que só eu falando aqui vai ser difícil de entender, eu sei. Mas na hora que nós somos realmente botar a mão na massa, vocês vão perceber que é muito mais simples do que parece. Então vamos continuar. Temos o alarme, daí depois disso temos o draw, que ele é utilizado para executar funções específicas apenas para desenhar coisas na tela, ou seja, a vida do nosso jogador que fica no canto, a nossa pontuação, qualquer coisa que é desenhada em cima da tela, nós vamos executar dentro dos eventos draw, que mais tarde, em uma aula específica apenas para esses comandos draw, eu vou explicar melhor o que é cada um desses aqui. Daí temos aqui mouse, key down, key press, key up, gesture. Esses 5 tipos de evento, que vocês podem ver que se separam em vários outros, vocês não vão utilizar. Por quê? Eles são eventos para checar na programação em jogos, nós chamamos de inputs. O que é uma input? É qualquer ação exercida pelo jogador. Ou seja, uma tecla que ele pressiona no teclado, um clique do mouse em celulares, né? Um toque em um lugar específico da tela. Tudo isso é um input. E por que não iremos utilizar os eventos de input? Porque nós podemos fazer esses eventos dentro do código. E fazendo eles dentro do código do jogador, ele é mais para organizar de fato o código. Porque vamos supor que seu jogador tenha diversos inputs diferentes que o jogador pode fazer, então vai ficar muito cheio essa lista de eventos. Então por isso que é muito melhor nós fazermos nossos inputs no step. Então só para recapitular, podem ignorar aqui de mouse até gesture, não vamos precisar usar. Collision, ele é feito para ser checado quando o objeto em questão ele colide com outro objeto. Como assim colide, não é mesmo? Na hora de criarmos o nosso sprite, eu não mostrei isso para vocês, mas tem uma parte aqui chamada Collision Mask. Se vocês abrirem essa parte, vocês vão ver que vai aparecer um quadrado escuro em cima do nosso sprite. Isso é a nossa zona de colisão. É isso aqui que ele vai checar como sendo a parte física do nosso sprite. Então, quando um objeto ele for checar a colisão, se nós duplicarmos o nosso sprite, vamos supor que este é o outro objeto. Então, ele vai checar a colisão, ele vai retornar que o objeto está colidindo com o outro quando este quadrado entrar em contato com este quadrado. Deu para entender? Não precisa ser um quadrado, vocês podem utilizar de outras formas, mas o mais padronizado dos jogos é serem de fato quadrados. Então, aqui no evento Collision, ele é feito para checar colisões com objetos. Aqui nós só temos um único objeto, porém, se criarmos mais objetos aqui, vão aparecer aqui nessa listinha. E aqui nós temos o Other. O Other, ele é um evento subdividido em vários outros eventos que são utilizados em situações mais específicas. Não significa que nós nunca iremos utilizar eventos vindos do Order, porém, é mais difícil nós utilizarmos. No Other, por exemplo, o que a gente tem aqui? Nós temos Outside Room, que é chamado toda vez que o nosso objeto ele se encontra fora da sala, não significando que o objeto, vamos supor que a sala 2 está carregada e o objeto está na sala 1. Não é isso. Eu digo literalmente fora da sala. Quando o objeto estiver aqui, entendeu? Quando o objeto não estiver dentro do espaço da sala. A cada frame em que o nosso objeto não está dentro da sala, ele vai ser chamado o evento Outside Room. Depois, esses dois aqui podem pular, porque é muito mais específico, mais avançado, então não iremos utilizar durante esse curso. Temos o Game Start e o Game End, que respectivamente são feitos para executarem o código quando o jogo é iniciado ou fechado, como o Create e o Clean Up. Porém, se você quer algo especificamente apenas quando o jogo começar ou terminar, você tem isso. E a mesma coisa para a sala, quando a sala iniciar ou terminar, quando a sala for carregada e quando a sala for fechada. E por último, que nós iremos observar aqui neste curso, é o Animation End. O Animation End,
ele é feito para quando o nosso objeto ele está com um sprite animado atribuído. Então, esse sprite ele só tem um frame, ele só tem um quadro, porém, se ele tiver mais de um quadro, ele vai formar uma animação. E quando essa animação do sprite atribuído ao objeto for terminada, ele vai chamar o Animation End uma única vez. E o Animation End ele só funciona para sprites animados. Se nós tivermos um sprite estático, como é o que nós temos agora, ele não vai ser executado. Os outros eventos eles são ou muito mais específicos ou muito mais avançados, então nós iremos deixar de lado durante o curso. Então, agora que aprendemos sobre os diferentes eventos do objeto, nós podemos criar agora um evento create. Lembrando, create é chamado toda vez que um objeto ele é criado, e ele é criado junto à sala onde ele está. E aqui nós iremos agora aprender sobre a principal parte de se programar, uma das coisas mais importantes na hora de você programar, que são variáveis. Falando de uma forma técnica, variáveis elas são um conjunto de caracteres que você usa para se referenciar a um valor, que você atribui um valor para esse conjunto. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que o nosso jogo, o jogador tenha 5 vidas. Então, dessa forma, nós podemos dizer que vidas é igual a 5. Muito simples. Vidas é igual a 5. Deixa eu deixar o texto um pouco maior para poder ficar melhor de enxergar. Vidas é igual a 5. E não precisa ser necessariamente ser um número. Nós podemos ter diversas variáveis. Toda variável tem que ter um nome diferente. Aqui, ó. Se nós formos declarar vidas igual a 3, agora o jogador tem 3 vidas, ele não vai criar uma outra variável chamada vidas. Ele vai pegar essa variável que criamos, vidas igual a 5, e ele vai trocar o valor dela para 3. Então, todas as variáveis têm que ter um nome diferente uma da outra. As variáveis não precisam necessariamente ter um número atribuído a elas. Pode também ser um texto, pode ser assets, pode ser qualquer valor pode ser atribuído a uma variável. Então, vamos dizer que uma variável de texto, nós podemos dizer que o nome do nosso jogador. Então, nome é igual, todo texto no GameMaker, ele está entre aspas. Todo texto dentro da programação do GameMaker tem que estar entre aspas, senão o GameMaker não vai entender que se trata de um texto e ele vai tentar ler como uma variável. Então, nome igual a jogador. Podemos também atribuir, como eu falei, assets. Então, podemos dizer que o objeto do nosso jogador, ele é o obj_objeto, porque é o asset obj_objeto. E qualquer outro valor, vocês podem estar atribuindo a elas. E existem 4 tipos de variáveis no GameMaker. As variáveis do objeto, elas necessariamente têm que ser criadas no evento create, por causa que é nele que ele vai criar as variáveis que ele irá utilizar em todos os outros eventos. Então, as variáveis de objeto têm que ser criadas no create. Senão, o jogo não vai entender se você tentar criar uma variável em outro lugar e ele vai crashar. Mas apenas variáveis de objeto. Então, como nós fizemos, vidas igual a 5. O jogador tem 5 vidas. E as variáveis de objeto, elas têm essa coloração azulada. Daí, se nós quisermos utilizar essa variável em outros lugares, nós podemos utilizar em qualquer outro evento do objeto. Junto a ela, nós temos também as variáveis globais. As variáveis de objeto, elas têm uma coisa específica delas. Elas são criadas e deletadas junto ao próprio objeto. Então, se eu tentar utilizar outro objeto nesta sala para se referenciar a variável vidas, o jogo vai bugar e vai crashar, por causa que é uma variável específica deste objeto e para você poder utilizar em outros objetos, você ainda tem que referenciar o nome do objeto de origem da variável para o jogo ir dentro do objeto criado e consultar a variável. Então, se o objeto estiver deletado, você não vai poder utilizar a variável de objeto dele. Daí, diferentemente das variáveis globais, que se escreve desta forma, global ponto e o nome da minha variável, vidas igual a 5. As variáveis globais, elas também têm que ser criadas no evento create,
porém elas não necessariamente estão atribuídas a um objeto. Ou seja, no momento que o nosso objeto criar a variável global.vidas, a variável vai se manter no nosso jogo até o jogo ser fechado. Então, pode acontecer qualquer coisa. Pode ser trocada a sala, pode ser deletado o objeto, qualquer coisa pode acontecer e esta variável ainda vai estar de pé, ainda vai ser utilizável. É bom você guardar ela para informações extremamente importantes de registro de progresso do jogador. Vamos dar um exemplo. Num jogo de RPG, o nível do seu personagem é uma variável extremamente importante. Você não quer que em uma sala ele esteja com um nível e em outra sala ele esteja com outro. Você quer que ele permaneça com o mesmo nível de experiência, porque ele de fato não recebeu nem perdeu nenhuma experiência. Então, por isso, você cria uma variável global, que é para manter essa variável nos dois lugares e sem deletar ela. Porém, vocês têm que ficar atentos, porque se a variável já existe e um objeto que declara esta variável for criado, ele vai mudar o valor desta variável para o que está escrito no código dele. Então, vamos supor que, vamos dar um exemplo, que o jogador ele começa um jogo com 5 vidas, ele perde uma vida durante essa sala e ele vai para a próxima. Quando essa próxima sala for criada e o mesmo objeto estiver na sala, ele vai resetar o valor de vidas, porque ela está no seu evento Create, que vai ser executado toda vez que o objeto é criado. Mais tarde eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer para contornar essa situação, e é bem mais simples do que parece. E por último, né, nos tipos de variáveis que você declara, nós temos as variáveis locais, que são declaradas desta forma: var vidas igual a 5. As variáveis locais, elas são mais raras de serem utilizadas, porque elas só podem ser utilizadas no evento em que elas foram criadas. Elas, diferentemente das outras variáveis, ela pode ser criada fora do evento create, ela pode ser criada em qualquer um dos eventos, porém, ela só pode ser utilizada nestes eventos que elas foram criadas. Então, se eu criei ela aqui no evento Create e eu for tentar utilizar ela no Step, o jogo não vai reconhecer ela desta forma. Ele não vai entender que é uma variável do objeto, que é o que ele está tentando procurar no momento. Na programação, nós utilizamos mais as variáveis locais para auxiliar na escrita do código. Vamos supor que nós queremos colocar nossas vidas para uma conta matemática gigantesca. Daí nós criamos uma variável local para realizar essa conta, porque não vai ser uma conta gigantesca, mas só para dar um exemplo, vamos supor que nossa conta é 5 mais 5. Ou vamos trocar nossa variável vidas para uma variável de objeto. Daí nós podemos só escrever conta aqui, que ele vai puxar o valor desta variável. Então, é mais para isso que utilizamos as variáveis locais. Vocês podem utilizar em outras situações, porém, vocês têm que estar atentos dessa limitação das variáveis locais. E, por último, nós temos as variáveis feitas pelo próprio Game Maker. Como assim? O Game Maker ele reserva alguns conjuntos de caracteres para atribuir variáveis ele mesmo. Vamos exemplificar algum deles: x e y. X e y, vocês vão ver que eles têm uma cor verde. Essa é a cor para variáveis do próprio Game Maker. Cada variável criada pelo Game Maker, ela tem o seu propósito único que a diferencia das demais variáveis. X e Y, eles são respectivamente para demonstrar a posição do nosso personagem na sala. Então, neste momento, se vocês clicarem nele e olharem no Inspector, vocês vão ver que ele agora está na posição 672 por 384. Daí, se eu modificar, ele vai modificar também o X e o Y. E é esse X e Y que nós podemos receber e modificar utilizando essas variáveis. Junto a isso, temos algumas outras, como Image Angle, que é feita para nós girarmos a nossa imagem, é o nosso sprite. Temos também Room, para nós recebermos qual asset de Room está carregado no momento. Nós temos ID, que retorna a identificação do objeto na sala,
Ou seja, se o nome do nosso objeto é objeto, ele vai retornar obj_objeto. E tem várias outras. E eu vou deixando essa aula por aqui. Foi uma aula mais introdutória à questão do código mesmo. Aprendemos apenas o básico, né, de criação de variáveis, de atribuição de valores, os diferentes tipos de eventos do objeto, mas foi apenas para introduzir para vocês. Mas nas próximas aulas nós vamos adentrar mais a fundo isso e aos poucos vocês vão ver que vão começar a entender tudo de forma mais fácil, porque é fazendo que se aprende, não é mesmo? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem escrever nos comentários. Como sempre, irei deixar a documentação do GameMaker aqui na descrição. Inclusive, na documentação do GameMaker tem a lista de variáveis do GameMaker que ele mesmo cria. E é isso. Até a próxima.